A chegada da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil desencadeou um verdadeiro terremoto no Supremo Tribunal Federal, especialmente para Alexandre de Moraes. O motivo é simplesmente explosivo. A missão da comissão é investigar as graves denúncias de violações à liberdade de expressão e perseguição política contra opositores do governo. Entre os principais alvos dessa investigação estão os chamados presos políticos do 8 de janeiro e figuras emblemáticas como Felipe Martins, que finalmente terão a oportunidade de expor suas histórias diante da comissão. Essa visita tem o potencial de ser um divisor de águas monumental. Se as denúncias forem confirmadas, a atuação de Moraes e do STF poderá ser exposta ao mundo como um verdadeiro abuso de poder, desencadeando um escândalo de proporções internacionais. O que antes parecia intocável agora corre o risco de desmoronar, e aqueles responsáveis por perseguições políticas podem, enfim, enfrentar as consequências de seus atos. Essa reviravolta coloca em xeque todo o aparato de censura e pressão que foi meticulosamente instaurado ao longo dos últimos anos. O Brasil está à beira de um momento histórico. A verdade pode vir à tona, e a blindagem dos poderosos pode estar prestes a ruir. A pressão internacional está aumentando, e o mundo observa atentamente, pronto para julgar e condenar os abusos cometidos. O cenário político brasileiro está prestes a ser abalado em suas bases, e a justiça pode finalmente prevalecer. A pressão atingiu níveis insustentáveis de forma completamente inesperada. Alexandre de Moraes recuou, algo impensável até pouco tempo atrás. Aconteceu. Diversas figuras da direita, censuradas há anos, tiveram suas redes sociais restauradas. Monarque, Léo Índio, Lucivânia Barbosa e Flávia Magalhães recuperaram suas contas da noite para o dia, sem qualquer explicação oficial. O que teria levado Moraes a essa reviravolta súbita? Medo da exposição internacional. Tentativa desesperada de esvaziar as denúncias antes que a Comissão Interamericana haja? O fato é que essa mudança brusca não foi um gesto de boa vontade, mas um movimento estratégico diante de uma ameaça real. O cerco está fechando, e o que antes era tratado como incontestável, agora começa a ruir. Mas será que essa jogada tardia será suficiente para impedir que a verdade venha à tona? A resposta para essa mudança abrupta está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um braço poderoso da OEA, que tem como missão proteger os direitos humanos e a liberdade de expressão. E é exatamente isso que assombra Moraes e o STF. Esse sistema interamericano opera com duas forças principais: a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão tem o poder de investigar abusos, expor violações e emitir condenações públicas contra países que praticam censura e perseguição política. E é aí que mora o perigo para aqueles que se julgavam intocáveis. Se a Comissão reconhecer os abusos cometidos no Brasil, o impacto será devastador. O país pode ser formalmente denunciado, e as arbitrariedades do STF finalmente ganhariam repercussão global. Diante desse risco, Moraes parece tentar apagar rastros, mas pode ser tarde demais. O mundo está observando, e a verdade começa a emergir. A pressão não vem apenas de dentro. Com a ascensão de Donald Trump e sua guerra declarada contra a censura, os Estados Unidos passaram a cobrar uma postura mais firme do sistema interamericano contra abusos em países como o Brasil. E não é para menos. A escalada autoritária e os casos de perseguição política no país chamaram a atenção do mundo, colocando o STF no centro de um escândalo sem precedentes. Agora, com a chegada da delegação, essa realidade não pode mais ser ignorada. As denúncias que antes eram abafadas pela mídia e pelas instituições agora serão analisadas por um órgão internacional, e as consequências podem ser explosivas. Moraes e seus aliados tentam se antecipar, mas a verdade já está prestes a ser escancarada. O que parecia intocável pode desmoronar diante dos olhos do mundo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos não veio ao Brasil para turismo. Com uma lista de encontros agendada, ela pretende ouvir um por um os alvos da perseguição judicial promovida pelo STF. E entre essas vítimas, um nome se destaca:
Felipe Martins, ex-assessor especial da presidência. Martins ficou meses preso sem qualquer acusação formal. Seu crime? Nenhum. Ele foi detido sob a justificativa absurda de que teria fugido para os Estados Unidos com base em um documento fraudulento. Mas quando a farsa foi exposta e a falsidade do registro ficou evidente, esperava-se que a justiça fosse feita. Não foi. Martins continuou preso, numa demonstração brutal de poder e arbitrariedade. Quando foi solto, restrições absurdas foram impostas, e ele permaneceu sob vigilância constante. Agora, a verdade sobre essa prisão arbitrária em solo brasileiro está prestes a ser revelada, e os abusos não poderão mais ser varridos para debaixo do tapete. Essas denúncias explosivas não ficarão apenas no Brasil. Elas serão entregues diretamente ao relator especial para a liberdade de expressão da OEA, o advogado colombiano Pedro Vaca. E quando um órgão internacional recebe provas tão graves e bem documentadas, as consequências podem ser devastadoras. A censura, as prisões arbitrárias e o abuso de poder que antes eram ignorados pela grande mídia, agora serão expostos ao mundo. A imagem do Brasil como uma democracia está prestes a desmoronar, e aqueles que se julgavam intocáveis podem enfim enfrentar o peso da justiça internacional. A chegada da Comissão Interamericana também gerou um terremoto no Congresso Nacional. Parlamentares da direita, antes contidos, agora se mobilizam para expor a censura e as perseguições implacáveis do STF. Esse movimento crescente no coração do poder político deixa claro o motivo da reação desesperada de Alexandre de Moraes e seus aliados. Eles sabem que o cerco está se fechando. A pressão externa e interna está forçando-os a agir de forma frenética, tentando sem sucesso barrar a investigação que pode desmascarar suas arbitrariedades. Uma peça-chave nesse jogo político é Rodrigo Mudrovich, que teria desempenhado um papel crucial nos bastidores, alertando os ministros do STF sobre o impacto devastador que a investigação da comissão poderia ter. Segundo rumores, ele teria aconselhado uma flexibilização rápida das restrições e censuras, na tentativa de minimizar os danos à imagem do STF e evitar um desgaste ainda maior perante a comunidade internacional. O movimento revela o desespero e a estratégia desesperada para salvar o sistema de abusos que está prestes a ser exposto. As consequências desse escândalo vão muito além de simples notas de repúdio. Há uma possibilidade real de sanções internacionais severas, como o bloqueio de contas bancárias e restrição de viagens para ministros do STF e outras figuras-chave envolvidas nos abusos. A atuação da OEA não é apenas uma investigação, mas um alerta de que punições concretas podem ser aplicadas. Se o Brasil for formalmente denunciado e condenado, o impacto será catastrófico, forçando o país a rever sua postura autoritária e seus abusos contra a liberdade de expressão, além de expor seus responsáveis a consequências globais implacáveis. O efeito Trump ainda reverbera com força, e sua influência na política internacional segue pressionando organismos globais a combater regimes que violam a liberdade de expressão e promovem perseguição política. Sob sua liderança, a luta contra abusos de poder ganhou uma dimensão global. E agora, o Brasil, com sua escalada autoritária e ataques à liberdade de expressão, está sob os holofotes. A comunidade internacional não vai fechar os olhos para o que acontece aqui, e as consequências podem ser irreversíveis. A grande questão agora é: essa investigação será capaz de frear os abusos do STF? A perseguição política contra a direita está finalmente chegando ao fim? É cedo para afirmar. Mas uma coisa é indiscutível: a pressão internacional está crescendo a cada dia. Moraes e seus aliados no STF estão sentindo o peso dessa exposição global, e a resistência deles começa a enfraquecer. O cenário está mudando, e o que antes parecia imbatível agora está sob um intenso escrutínio. A verdade está prestes a ser revelada, e as consequências para os responsáveis podem ser devastadoras. Se você está cansado de ver as injustiças se espalharem e quer entender de uma vez por todas o que está acontecendo no Brasil,
Eu te convido a fazer parte da Academia de Justiça e Política. Este é um espaço exclusivo, onde você terá acesso a conteúdos profundos e reveladores sobre a verdadeira luta pela liberdade de expressão, a perseguição política desenfreada, os esquemas de corrupção e os abusos de poder que estão minando nossa democracia. O momento que vivemos é crucial. A batalha pela verdade e pela liberdade está em jogo, e estar bem informado, preparado e mobilizado nunca foi tão essencial. Não podemos ficar de braços cruzados enquanto o Brasil sofre sob um regime autoritário. Clique no link na descrição e junte-se a nós nesta jornada para resgatar o que é nosso por direito: a justiça e a liberdade. O futuro do nosso país depende de cada um de nós. O que você acha dessa visita histórica da OEA ao Brasil? A pressão internacional está mais forte do que nunca, e a reação de Alexandre de Moraes mostra que o STF está acuado. Estamos diante de um momento decisivo para o futuro do nosso país. Deixe seu comentário e participe dessa discussão que pode mudar o rumo da nossa democracia.